Toda transformação financeira começa na mente. Mude seus pensamentos e você muda seu destino. A riqueza é consequência de uma mentalidade fortalecida e consciente. Você está prestes a ouvir algo que pode mudar não apenas sua mente, mas o campo onde sua vida financeira acontece. Hoje, vamos explorar um versículo que não é apenas espiritual. É um código de manifestação. Um segredo divino que, se compreendido com profundidade, pode tirar você do ciclo de escassez. Mas antes de revelar, quero te dar as boas-vindas ao canal Trilha do Investimento. Um espaço onde fé, consciência e inteligência financeira se unem para transformar vidas. Aqui, cada episódio é mais que conteúdo. É uma jornada de expansão. Então, se esse tema ressoa com você, já se inscreve, ativa as notificações e vem trilhar esse caminho com a gente. Agora respira fundo, porque isso que você vai ouvir não é só um vídeo, é um chamado, um reencontro com a abundância que já é sua. Tem um versículo na Bíblia que quase ninguém comenta. Ele não está escondido, está à vista de todos, mas poucos conseguem enxergar o que ele realmente diz. Não porque seja difícil, mas porque ele confronta o sistema invisível que sustenta a vida da maioria. Esse versículo é um código, não um código moral ou religioso, mas um código de manifestação, de criação, de libertação financeira e espiritual. É um fragmento do Criador deixado como uma chave, uma senha capaz de quebrar ciclos de escassez, traumas herdados e padrões repetitivos. E quando alguém o compreende com o coração desperto, tudo muda. Mas não por fora. Muda por dentro. E o que está fora, inevitavelmente, se curva. Antes de revelar esse versículo, quero que você sinta o campo. Respire fundo e pergunte a si mesmo: por que alguns vivem milagres e outros não? Você já se perguntou por que pessoas de fé seguem no deserto financeiro por anos, enquanto outras, mesmo sem religiosidade, prosperam? A resposta não está na sorte, nem no merecimento. Está na forma como cada um se posiciona diante da realidade. Napoleon Hill dizia: a fé é o único antídoto contra o fracasso. Mas ele não falava da fé passiva que espera. Ele falava da fé que age, que vibra, que decide o resultado antes dele aparecer. A fé que chama aquilo que não é como se já fosse. A fé que impõe sua visão ao invisível e se recusa a aceitar uma realidade incoerente com seu chamado. Essa é a chave que poucos vivem, e é isso que esse versículo revela. Como se Deus tivesse deixado, no meio das páginas sagradas, uma tecnologia espiritual. Algo que não exige sofrimento, não exige merecimento, só exige presença e consciência. Talvez você já tenha recitado esse versículo, talvez até tenha decorado. Mas será que você o compreendeu com o coração desperto? Porque quando essa palavra entra em você, o mundo interno se reorganiza e o externo, cedo ou tarde, segue. O versículo está em Romanos, do 4 a 17, e diz: Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Leia isso de novo. Deus chama o que ainda não existe, como se já existisse. Isso não é metáfora. Não é poesia espiritual. É literal. É um padrão. É a forma como Deus manifesta a realidade. E também é o convite para que você opere da mesma forma. Porque o mundo financeiro, emocional, físico, não se transforma de fora para dentro. Ele se transforma quando você muda o que chama para si. Quando você muda a vibração do seu campo interior. Neville Goddard dedicou toda a sua obra a isso. Ele dizia: se você imagina algo com força suficiente e sente isso como se já fosse real, esse algo ganha forma no invisível. E tudo que tem corpo no invisível, cedo ou tarde, se manifesta no físico. Bruce Lipton, cientista e biólogo, afirma: o cérebro humano não distingue entre o que é real e o que é intensamente imaginado com emoção. Quando você cria uma imagem mental e a carrega de sentimento, o corpo responde. E mais do que isso, o campo responde. A realidade começa a se reorganizar. A ciência hoje confirma o que esse versículo já dizia há 2000 anos. Mas saber não é viver. Você pode conhecer o texto e ainda assim continuar no deserto. A verdadeira mudança
acontece quando você decide viver como se já tivesse. Uma seguidora me contou que esse versículo curou sua vida financeira. Eliane, mãe solteira, sem emprego, cheia de dívidas, numa noite comum, ouviu esse trecho na igreja. Mas dessa vez, não entrou só na mente, entrou no espírito. Ela voltou para casa, imprimiu os boletos vencidos e carimbou cada um com a frase: "Pago em nome de Jesus." E todos os dias declarava: "Eu já sou próspera. Mesmo sem ver, eu sei." 2 meses depois foi chamada para um trabalho remoto. Pagava mais do que qualquer coisa que já havia feito, mas segundo ela, o verdadeiro milagre aconteceu antes do dinheiro. Foi a ausência do medo. Ela já dormia em paz, já se sentia rica, já andava como quem tinha. A vibração dela mudou. E o mundo não teve escolha senão obedecer. Porque quando você ativa esse código, o mundo externo deixa de ser causa e passa a ser consequência. Você já pensou que talvez esteja esperando aquilo que só virá quando você parar de esperar? Esperar é declarar ausência. Esperar é dizer: ainda não tenho. E esse versículo ensina o oposto. Ensina a chamar, a viver como se já fosse, a declarar como quem já tem. Não é ilusão, é cocriação. Tudo que você vê hoje um dia foi invisível, e tudo que você deseja já existe em algum plano superior, esperando ser chamado. Hoje, você vai fazer um ato simbólico, simples, mas poderoso. Feche os olhos, respire fundo, 3 vezes. Sinta um desejo específico, financeiro, emocional, físico, não importa qual. Agora, declare com firmeza: eu recebo porque já é, porque já foi, porque em Deus sempre foi meu. Depois, no silêncio, repita em voz alta: Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Sinta isso se instalar em seu corpo, porque não importa a sua religião. Isso não é um ato de crença, é um estado de consciência. Se você passar os próximos 7 dias vivendo como quem já recebeu, algo muda, seu rosto muda, seu andar muda, sua energia se transforma. O céu não responde ao desespero, responde à certeza. Napoleon Hill afirmou: tudo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas existe uma condição implícita aí. Você precisa viver como quem já alcançou. Você precisa vestir a frequência do já é, porque esse é o código que destrava o invisível. E você não precisa pedir permissão para isso. Deus deixou um modelo, um exemplo, um espelho. Quando a Escritura diz que Ele chama o que não é como se já fosse, está revelando como a realidade é moldada, não pela matéria, mas pela intenção vibracional. O mundo não é reflexo do seu passado, é espelho do seu presente interior. O que você sente agora, declara agora, vibra agora. Isso é o que cria o depois. Desde pequenos, fomos treinados a reagir, a esperar, a nos adaptar aos boletos, às datas, às circunstâncias, mas essa forma de viver nos torna vítimas. E Romanos do 4 a 17 nos convida à autoria. Deus chama, Ele não espera, Ele cria, e Ele te fez à sua imagem. Não apenas em aparência, mas em essência. Você também pode chamar, você também pode ativar. Imagine um arquiteto. Ele entra num terreno vazio, mas por dentro vê tudo. Cômodos, cores, portas. Ele aponta para o vazio e diz: ali será a porta principal. Ainda não existe, mas ele chama, ele declara. E isso basta para que a realidade comece a se formar. Você já chamou sua liberdade financeira? Já chamou sua cura? Ou ainda espera ver para crer? Joe Dispenza explica que a mente, quando treinada, consegue acessar o campo quântico das infinitas possibilidades. E o que determina o que será manifestado é a combinação entre intenção e emoção. Quando você chama algo com convicção, com emoção real, aquilo começa a se mover em sua direção. Não porque você pediu, mas porque você se alinhou à frequência correta. É como se o universo dissesse: agora eu reconheço essa vibração, agora posso responder. E aí está a diferença entre dizer eu sou próspero e realmente sentir-se próspero. O que você fala importa menos do que o lugar de onde você fala.
É a origem vibracional da sua fala que cria a ponte com o invisível. É isso que esse versículo exige: viver de dentro para fora. Anderson era um vendedor autônomo que nunca conseguia romper uma barreira de ganhos. Achava que era culpa do mercado, da concorrência, do governo. Um dia, no desespero, entrou numa igreja vazia. Não havia culto, só uma Bíblia aberta no altar. Ele leu: Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Algo nele mudou ali mesmo. Naquele instante, decidiu viver diferente. Criou um ritual simples. Sentava todos os dias e visualizava sua conta cheia, seus clientes satisfeitos, suas metas batidas. Mas o mais importante, ele sentia gratidão. Não fingida, mas treinada. Como se aquilo já tivesse acontecido. 2 meses depois, sua renda triplicou. Ele nunca mais voltou ao nível anterior. O que mudou? A vibração. Ele parou de viver como vítima e começou a viver como criador. E isso vale para você. Você não manifesta o que deseja. Você manifesta o que acredita já ser seu. Romanos do 4 a 17 é um chamado para abandonar o tempo cronológico. No céu não existe vai acontecer. Existe já está feito. É outra lógica. É outra linguagem. Quando você se alinha com essa verdade, as portas se abrem onde antes existiam muros. As pessoas certas aparecem. O dinheiro chega, a cura acontece, mas não porque você implorou, e sim porque você entrou na vibração do que já é. Deus não pede, Deus declara, e nós fomos feitos à imagem dele para fazer o mesmo. Então pare de descrever o que vê, e comece a declarar o que escolhe viver, mesmo que nada ainda indique, mesmo que pareça loucura. Porque o versículo não diz que Deus chama as coisas quando elas começam a aparecer. Diz que ele chama o que não é, como se já fosse. Esse é o DNA da manifestação. Esse é o segredo da riqueza que não depende de esforço, mas de identidade. A realidade é flexível como a água, e ela se molda conforme o campo vibracional que você sustenta. Você lembra da última vez que teve certeza profunda sobre algo? Não esperança, mas certeza? Talvez num amor, numa decisão, num sonho. E quando essa certeza brotou, tudo conspirou. Não foi sorte, foi campo, foi frequência, foi o seu interior puxando o mundo exterior. Joe Vitale chama isso de estado magnético do ser. Você não atrai o que quer, atrai o que você é. Se você vibra escassez, atrai falta. Se você vibra gratidão, atrai multiplicação. O universo não entende palavras, ele entende energia. E energia é linguagem viva. Por isso, tanta gente declara fé com a boca, mas o campo continua vazio, porque por dentro ainda duvida. Carlos era empresário. A pandemia destruiu seus contratos. Sem clientes, sem fornecedores, decidiu vender o que restava, mas fez algo diferente. Às 6 da manhã, todos os dias dizia: Obrigado, Deus, porque meus clientes voltaram, porque tudo já é. Mesmo com a conta no vermelho, mesmo com o aluguel atrasado, ele chamava o que não existia, como se já fosse. 6 semanas depois, um ex-cliente apareceu com uma proposta. Hoje sua empresa fatura mais do que antes da crise, mas ele diz que o maior milagre não foi o dinheiro, foi a paz. Foi o estado de certeza que construiu antes da resposta chegar. E isso muda tudo, porque a realidade não responde ao seu sofrimento. Ela responde à sua coerência. Quando pensamento, emoção e palavra vibram na mesma linha, o milagre se torna inevitável. Hoje, escreva 3 coisas que deseja manifestar. Ao lado de cada uma, escreva como você se sentiria se já tivesse. Depois, escolha a que mais vibra e repita por 3 dias. Obrigado, Deus, porque já é. Fale com fé firme, com alma presente, sem ansiedade, apenas com gratidão. A maioria das pessoas vive tentando agradar a Deus. Mas Deus nunca pediu esforço. Ele pediu consciência, agir como Ele age, chamar o invisível como se fosse visível, agradecer antes da chegada, declarar como quem já tem. Essa é a verdadeira fé, aquela que move montanhas, que molda o campo, que transforma o invisível em matéria.
Você não está aqui apenas para repetir promessas. Está aqui para se tornar uma promessa viva. Romanos do 4 a 17 não é sobre Deus apenas. É sobre como Ele se manifesta através de você. Quando Ele chama o que não é como se já fosse, está te dizendo, você também pode. Porque você carrega essa estrutura, esse poder, esse direito. Mas o que bloqueia esse poder? A identidade fragmentada. As vozes que dizem que você não merece. Mas merecimento nunca foi o critério. O critério é identidade. Quando você sabe quem é, para de negociar com a vida. Você ativa, você manifesta, você chama. Bob Proctor dizia, você nunca terá além daquilo que acredita ser. Hoje olhe para si. Sinta a respiração. O sangue correndo nas veias. Você não é mais um espectador. Você é co-criador. Você é a manifestação visível do Criador. E tudo começa quando sua boca se alinha com sua essência. Quando você para de esperar e começa a chamar. Quando deixa de ser mendigo espiritual e assume o trono da criação. Você chegou até aqui. E isso não foi por acaso. Algo em você reconheceu esse chamado. Romanos do 4 a 17 não é apenas um versículo, é um decreto, um espelho, um lembrete sagrado de que você não precisa esperar que a vida mude. Você pode mudar por dentro e a vida seguirá. A realidade não é uma sentença, é um reflexo. E hoje você recebeu a chave que pode virar tudo de dentro para fora, mas a decisão continua sendo sua. Seguir como antes ou começar a viver como quem já é. Então, antes de dormir hoje, repita em silêncio. Eu sou aquele que chama o que não é como se já fosse, porque o Espírito do Criador vive em mim. E permita que o campo faça o resto. Se essa mensagem tocou algo em você, curta. Compartilhe com alguém que também está buscando. Assim, essa palavra se espalha como semente fértil em solo bom. E claro, se inscreva aqui no canal, porque no próximo vídeo o chamado pode ser ainda mais profundo. Até lá, viva como quem já recebeu, porque em Deus já é.